Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos do Catecismo de São Pio X, já numa segunda fase, né? Atravessamos todo o credo. Na aula passada vimos sobre a oração, de uma maneira geral, os tipos de oração que nós podemos ver na igreja, a oração privada, a oração pública. E, finalmente, na aula de hoje, nós vamos começar a entrar nas principais orações da igreja, né? E a primeira delas, claro, não poderia ser diferente, a oração dominical, né? Popularmente conhecida como o Pai Nosso, né? Por que oração dominical? Porque foi ensinada pelo próprio Senhor. Então, de antemão, a gente já pode concluir que é a mais perfeita e mais excelente de todas as orações, porque foi composta pelo próprio Deus, que ensinou como deveria ser feita, né? Então a igreja coloca logo de imediato o Pai Nosso para trazer a sua explicação, os seus desdobramentos nos estudos do catecismo, né? É claro que a próxima oração, pois o Pai Nosso, será a Ave Maria, sem dúvida, né? As duas grandes orações da igreja, mas não são só elas, né? Existe uma infinidade de orações aprovadas pela igreja, com a estrutura que a igreja pede das orações em geral, para que ela seja perfeita, para que ela seja bem feita, né? E logo de imediato já vem logo a nossa inteligência, aquele pensamento, puxa, por que diante de uma oração espontânea e uma oração pronta, por que às vezes os católicos, né, eles optam por uma oração pronta? Porque a oração que a igreja aprovou, ela preenche os requisitos de uma estrutura, de uma oração perfeita que vai atingir a Deus. Nós vimos na última aula o que uma oração faz, as várias características dela. Então, toda oração que a igreja aprova, sejam as orações longas da igreja ou as pequenas jaculatórias, ela tem que ter, pelo menos na sua estrutura, os objetivos que nós vimos na aula passada, né? Então, por isso que o católico preza muito as orações que a igreja aprovou. As orações que são usuais dentro da história e da estrutura da igreja. Agora, ninguém está impedido de fazer uma oração livre a Nosso Senhor, na sua intimidade, de casa, dentro de uma igreja, numa capela, mas lembrando que o modelo de todas as orações é o Pai Nosso. Esse é o modelo de todas as orações. Não existe nada mais perfeito do que isso. E é o que nós vamos começar a analisar nesse momento, né? A oração dominical, chamada Pai Nosso, ela é dividida em 8 partes. Nós vamos ver cada uma delas. O preâmbulo, um preâmbulo, né? E 7 pedidos que são feitos a Deus nessa oração. E nós vamos ver o que cada um desses pedidos quer de Deus, mas na estrutura perfeita, né? E muitas observações importantes, e tem um dos pedidos aqui que a gente vai tentar sanar uma dúvida que deve passar pela cabeça de todos os católicos, mas vamos chegar lá, só para aguçar a curiosidade, né? Pois bem, esse preâmbulo é chamado de exórdio, né? Depende do autor que escreve. É como se fosse um chamado, um posicionamento inicial da elevação da alma a Deus. E é nesse momento que a gente chama Deus de Pai. Pai Nosso. Por quê, né? Pai. Muita gente vai questionar isso, alegando que, mas esse sentido
tende a um paternalismo. Não. O pai aqui tem o sentido de que Deus, ele foi criador, é pai, nós somos filhos dele na ordem comum. O que é a ordem comum? É a ordem da matéria, a ordem das criaturas, né? Ele nos dá tudo o que nós temos na ordem das coisas da natureza humana e das criaturas. Chama-se ordem comum ou paternidade comum. E também é pai porque ele criou também a ordem sobrenatural. Então, vamos dizer assim, é uma dupla paternidade. Ou seja, ele é que estrutura a ordem comum e a ordem sobrenatural. E a gente tem que até fazer um pequeno destaque, né? Porque todos os homens são filhos de Deus no sentido dessa paternidade aqui. Mas na ordem sobrenatural, nem todos são. Por quê? Porque a ordem sobrenatural ela só vai fazer parte da nossa alma quando a gente for batizado. Né? Na ordem comum, todo mundo é filho de Deus porque Deus criou todos esses seres. Né? Então, ele tem duplo sentido de pai. Só que esse aqui é o que nos confere a herança do pai. Né? Ou seja, nós temos que receber essa paternidade na ordem sobrenatural que chega até nós pelo sacramento do batismo. Tá? Então, nosso Senhor é que vai explicitar isso. Porque quando ele ensina os apóstolos a rezar, ele vai falar, quando forem rezar, digam Pai. Essa estrutura de associar Deus ao Pai, nosso Senhor é que vai esclarecer isso para os apóstolos. Os hebreus se referiam a Deus de vários nomes, né? O mais conhecido é Yahvé, né? Aquele que é, né? E então Deus, de certa forma, não tinha um nome, vamos dizer assim, né? O nome era uma citação do ser de Deus, daquilo que eles conheciam. Então Nosso Senhor vai chamar de Pai. E a igreja vai explicar por que ele chama de Pai. Por causa disso. Porque em todos os sentidos, Deus nos deu uma paternidade na nossa natureza e nas realidades sobrenaturais. E por que nosso? Né? Por que quando eu rezo sozinho na oração, eu não falo Pai meu? Né? Porque Pai Nosso é para dar um sentido de que existe uma verdadeira fraternidade nesse sentido. Essa palavra fraternidade, infelizmente, ela caiu num uso que leva as pessoas a terem uma ideia de fraternidade como se fosse um negócio assim meio... como é que eu vou explicar? Meio iluminista, meio... Não, o sentido perfeito de fraternidade é isso, né? Nós, nesse ponto aqui, nós fazemos parte de uma mesma família. Né? Então, o sentido de fraternidade do nosso aqui fica muito patente. Por que não Pai meu, né? Não, Pai nosso. Né? Nessa hora, toda a humanidade, todos os homens se unem de alguma maneira numa oração pessoal que você faz ou numa oração pública de um grupo. Mas o sentido do preâmbulo do Pai Nosso é de imediato você se colocar diante daquele que, antes de tudo, é um Pai porque te concedeu todas as coisas. É como se fosse uma entrada, um vestíbulo da oração. Por isso que não é uma petição. As petições vão começar daqui a pouco, na sequência da oração. Mas o início é como se você entrasse num vestíbulo para poder adentrar na casa de Deus. Você está se colocando diante de Deus, tá? Então, é Pai nesse sentido. Deus nos deu tanto as coisas da natureza humana como a elevação da vida natural
a vida sobrenatural pelos sacramentos. Ok? Bom, aí então, passado o preâmbulo, vai começar a sequência das petições. Eu cheguei na casa daquele que me deu tudo. E eu tenho que dizer para ele o que eu quero dele, né? Por que eu estou invocando ele? O que eu quero dele, né? E curioso que ele próprio, nos ensinando a rezar, ele vai dar o caminho do que nós temos que pedir, de que nós devemos pedir a ele. Então, nós vamos ter 3 petições iniciais, tá? 3 petições iniciais que se referem a o próprio Deus. Ó? As 3 primeiras petições vão se referir ao que eu tenho que pedir de Deus em relação a Ele. Aí a gente vai começar a desvencilhar, né? Começar a tentar entender essas 3 petições que são relativas a Deus, né? A primeira delas, que seja santificado o seu nome. Nome. Essa palavra aqui, no Pai Nosso, se refere ao ser de Deus. Nome aqui significa o próprio Deus, não o nome que nós demos a ele. Então, o sentido de nome aqui, santificado seja o vosso nome, se refere ao ser de Deus. Aí, imediatamente, a gente pensa, ué, então eu posso acrescentar santidade a Deus? Claro que não. Deus é santo, ele é o santo. Nós é tudo por uma graça, por uma concessão. Mas quando eu me refiro que peço a Deus que santificado seja o seu nome, é porque eu quero que todos os meus nossos, né, o nosso, do Pai Nosso, todos os homens e todos os cristãos, eles deem a glória que Deus merece. Então, santificado seja o vosso nome, ou seja, Deus precisa ser adorado, glorificado dentro, primeiramente, do meu ser e em torno de mim na sociedade. Santificado seja o vosso nome, tá? Esse nome aí se refere ao ser total de Deus e não tão somente ao nome que é dado a ele pelos cristãos, tá bom? Então, essa primeira petição vocês podem imediatamente se remeter a isso, né? Deus tem que ser honrado por todos os homens. Pelo menos deveria ser. E é o que eu quero. E é a primeira coisa que eu peço, antes de pedir qualquer outra. Primeiro, que ele seja honrado, reconhecido como Deus, como Criador por todos os homens. É como se fosse assim, um devolver ao Criador tudo que eu tenho. Santificado seja o vosso nome. Outra coisa que é importante a gente destacar é o vosso, né? Algumas traduções, não todas, claro, algumas traduções erroneamente colocam teu nome. Por quê? Né? O entendimento da coisa em si, vamos dizer assim, o entendimento gramatical, não teria problema. Mas o problema é que esse vosso chama-se plural majestático. O que é o plural majestático? É a maneira como os homens no passado se referiam aos reis por reflexo da grandeza de Deus. Então, quando eu chegava diante de um príncipe, eu falava, Vossa Alteza, ao rei, Vossa Majestade. Por quê? Porque, de alguma maneira, o poder que eles tinham de governar vinha de Deus. Todo poder vem de Deus, né? É um
princípio que a gente não pode esquecer. O plural majestático, mais do que nunca, deveria ser aplicado ao próprio Deus. Então, santificado seja o vosso nome, tá? Eu tenho que dar a Deus o caráter majestático. Ah, mas isso não é uma humanização de Deus? Não. É porque, na verdade, se eu tributo honras a um ser criado, homem, um rei, um imperador, se eu tributo honras a esse indivíduo que recebeu o que ele tem do Criador, mais do que ainda o Criador merece essa honra. E dentro da estrutura da natureza humana, eu tenho que colocar Deus numa posição mais elevada que todos os outros seres. Então, eu atribuo a Deus o plural majestático. Então, santificado seja o vosso nome, o vosso nome. Né? Isso é muito importante, para que a nossa oração tenha a profundidade e o sentido perfeito a ser dado na hora de rezar. Né? Então, a primeira petição é essa. A primeira petição que a gente tem que destacar se relaciona a essa glória que eu tenho que dar ao Criador. Logo em seguida, né, nós temos que lembrar que há coisas na vida da gente que ferem essa glória que eu estou dando ao Criador. Quando a gente pensa em alguma coisa que ofende a Deus, a gente lembra logo da blasfêmia, que é uma das mais graves. Mas não lembra que a blasfêmia, ela tem várias ramificações. Blasfemar não é só lançar imprecações maldosas contra Deus, usar o nome dele em vão, mas há outros tipos de blasfêmia, há outros tipos de pecados que ferem essa primeira petição do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, mas existe uma blasfêmia. Eu falei para vocês, na aula passada, que a oração tem um sentido de reparação, de satisfação também. Então, de alguma maneira, né, pelos pecados que os homens cometem blasfemando, o Pai Nosso, de alguma maneira, já está tentando uma restauração. Ou seja, santificado seja o vosso nome. Era assim que tem que ser. E não como muitos homens fazem. Tá? E aí, na aula passada, eu falei para vocês de uma devoção pessoal chamada a Seta de Ouro, que é uma devoção do século XIX, de uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade a Sagrada Face, que apareceu à irmã Maria de São Pedro, uma carmelita francesa, que teve uma visão de Nosso Senhor, em que Nosso Senhor relatava essas blasfêmias realizadas contra ele. Mas não só pelos ímpios, pelos pecadores, pelas crianças, pelas seitas, pela maçonaria. Como assim, professor? Por exemplo, né? Quando uma seita toma um livro sagrado e fala o nome de Deus, por mais bem intencionado que o indivíduo esteja ali, ele está blasfemando. Por quê? Ele está usando o nome de Deus indevidamente, por uma autoridade que ele não tem. Sem contar, é claro, o uso do nome de Deus por seitas secretas, como maçonaria. E Nosso Senhor, nessa época, o que mais fazia atos de blasfêmia contra o nome de Deus, por volta de 1843, mais ou menos, é justamente a maçonaria, que já começava a solapar as bases da sociedade, tentando tirar a influência cristã das leis e da sociedade, né? Então, Nosso Senhor vai pedir uma reparação a essa carmelita, né? Irmã Maria de São Pedro. Só que coitada, né? Nosso Senhor aparece para ela,
pede a ela, ensina a ela a seta de ouro. Uma oração curta, mas reparadora do mau uso de Nosso Senhor, do nome de Nosso Senhor, do nome de Deus, tá? E só que pede a ela para ela propagar essa devoção pelo mundo inteiro. Vocês imaginam, uma carmelita no século XVIII, como que ela vai propagar isso? Primeiro, que ela vai ter que pedir permissão à superiora, falar para a superiora que Nosso Senhor apareceu para ela, já vai ser uma barreira gigante. Porque uma das coisas que uma superiora religiosa mais teme são religiosos que têm visões. Ela vai ter que provar para a superiora que ela teve uma visão, que a visão foi legítima, e mesmo que ela prove que a superiora aceite tudo certinho, com que dinheiro ela vai mandar imprimir aquilo, se ela não tem? E como é que ela vai espalhar aquilo se ela vive num claustro? Mas Nosso Senhor pediu. Você tem que propagar a devoção da seta de ouro. Então eu trouxe essa oração, por que eu estou falando dela? Porque nas inúmeras devoções que a igreja aprovou durante os séculos, eu escolhi uma como exemplo dessa oração. E é uma oração que eu costumo fazer diariamente, na hora do terço, né? Depois da oração de São José, eu rezo essa oração da seta de ouro. Eu mandei imprimir um textinho dela, que eu tenho, que eu uso, né? Mandei imprimir para vocês. E eu gostaria de ler, depois no final eu entrego para vocês a oração. E Nosso Senhor, essa oração é ensinada por Nosso Senhor para ela. Vocês vão rezar isso aqui para desagravar o mau uso do meu nome, né? Quem muito propagou essa devoção foi o beneditino Dom Próspero Guéranger, né? Foi o beneditino que restaurou o canto gregoriano no século XIX, porque depois da Revolução Francesa, eles tinham destruído tudo, né? Tinha perdido partitura, acabou com tudo. Ele vai andar pelos mosteiros da França buscando peças e acaba restaurando a música, o canto gregoriano, e que acabou sendo muito utilizado na abadia de Solesmes, na França, né? Essa abadia que é famosa por ter um canto gregoriano maravilhoso, tal, que foi fruto do trabalho de Dom Guéranger. Então Nosso Senhor aparece à irmã Maria de São Pedro e diz assim, você deve rezar assim: que seja sempre louvado, bendito, amado, adorado, glorificado o Santíssimo, Sacratíssimo, sumamente adorável, incompreensível, inefável nome de Deus, no céu, na terra e nos infernos, por todas as criaturas saídas das mãos de Deus e pelo Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Uma oração pequena, completa, aonde ele faz esse desagravo. E por que chama de seta de ouro? Porque Nosso Senhor fala que toda vez que uma blasfêmia é lançada, é como se uma seta atingisse o coração dele. Então ele daria a seta de ouro, que seria uma seta lançada contra o coração dele, mas para desagravá-lo, né? Essa devoção foi muito comum no século XIX, mas ela se perdeu com o tempo, né? As pessoas, acho que principalmente depois da década de 50, já do século XX, ela começou a cair meio que no desuso, né? Mas foi muito popular na França e no Brasil também, até mais ou menos a década de 50, 1953, se não me engano. Depois ela começou a desaparecer. Então, falei isso tudo como uma maneira de ver como que o Pai Nosso pede esse desagravo ao Sagrado Coração, né? E a blasfêmia não é só xingar a Deus, usar o nome de Deus de forma torpe, né? É o mau uso do nome de Deus, é o nome de Deus em piadas, é o nome de Deus sendo pronunciado de forma leviana, é o nome de Deus sendo pronunciado pelas seitas, é o nome de Deus sendo pronunciado por grupos que não são católicos,
Então, tudo isso é blasfêmia, tá? Blasfêmia não é só o ataque jocoso e torpe contra Deus, não. Mas envolve também esse tipo de coisa. Então, tudo isso, de alguma maneira, a primeira petição do Pai Nosso quer desagravar. Ok? A segunda petição é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Né? Essa, eu diria assim, que para vocês, né, que já estão aqui assistindo a aula, é fácil. Quando a gente pede que o reino de Deus venha até nós, a gente pede que cada vez mais aqueles que não conhecem Deus o conheçam, que os ímpios se convertam, que os hereges se convertam e que a igreja triunfe sobre isso. Tá? O reino de Deus na terra, a gente sabe que é a igreja. Ele fundou esse reino universal para receber todos os homens. E a propagação da fé se faz pela ação da igreja. Então, quando eu rezo, venha a nós o vosso reino, né? Significa, olha, que esse reino se estabeleça cada vez mais. Né? Sempre vai haver alguém que pode sair do seu estado de desgraça para graça. Sempre pode ter alguém que, já convertido, precise aperfeiçoar a sua vida espiritual. Então é isso que a gente pede. Venha a nós o vosso reino, ou seja, favoreça a conversão dos homens, que a fé se espalhe pelo mundo e Deus seja conhecido e adorado e amado por todos. Tá? É isso que está presente na segunda petição. Continuando, então, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Aqui é a hora de lembrar que Deus precisa, já que tem esse reino, as leis do reino precisam valer. Dentro dos nossos corações, primeiro, depois em toda a sociedade, nas leis, nos costumes, na cultura, na estrutura do mundo. Ele precisa que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o modelo que a terra deve seguir é o céu. Né? Então, já de antemão, nessas três petições, eu estou de alguma maneira dizendo, olha, que Deus seja reconhecido como tal, que o seu nome seja santificado, né? Ele não seja aviltado, o seu nome, o seu ser não seja agredido, né, pelos homens. Deus é inatingível, né? Mas quando nós fazemos alguma coisa contra ele, a gente atinge o que seria a glória extrínseca de Deus. A glória intrínseca de Deus, ninguém atinge, né? Agora, essa glória extrínseca é justamente isso que nós estamos falando. É Deus reinando nos nossos corações, na nossa sociedade, nas nossas leis, nos nossos costumes. Tá? Então, esses três pedidos iniciais do Pai Nosso é um pedido de que tudo isso se estabeleça na terra. Então, são três petições que estão diretamente ligadas a Deus. Tá? São as três que abrem o Pai Nosso e faz com que haja um reconhecimento desse ser magnânimo, todo-poderoso, infinito, já presente nessa oração. Passados as três petições, agora nós vamos começar a pedir o que nós precisamos. Tá? As 4 próximas petições do Pai Nosso são petições que se referem aos homens, às nossas necessidades. Vamos tentar estabelecer o significado delas para a gente poder desenvolver bem essa estrutura da oração do Pai Nosso. Esses 4 pedidos agora é do que a gente precisa.
como se eu dissesse, Senhor, eu reconheço tudo isso, a ordem deve ser construída assim, mas eu preciso de coisas também para viver nessa ordem, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai pedir? O pão nosso de cada dia. Isso aqui é interessante. Novamente, ó, nosso aqui de novo, ó. Não é pão meu, o pão nosso de cada dia. É curioso, porque quando a gente faz essa petição do pão, também o pão aqui vai ter dois sentidos. É o pão material, é o que eu preciso para a minha existência, e o pão espiritual, né? Que nós já vamos ver o que é esse pão espiritual, né? Então, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou pedindo o pão só para hoje? Só. Não estou pedindo para amanhã? Não. É só para hoje. É uma oração que limita o pedido dos bens. Por que isso? Porque Deus quer de nós um certo equilíbrio na hora de pedir para si. Deus se satisfaz de ver o nosso ato de pedir pouco. Normalmente, nosso Deus é assim, ele te pede pouco e ele dá muito, né? Então, o Pai Nosso deixa isso claro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, eu quero só para hoje, tá? Eu não quero, não precisa ser o pão para o restante da vida, não. É o que eu preciso para hoje. Então, você tem que pedir aquilo todos os dias. Esse pão nosso, né? Ou seja, eu não estou pedindo só para mim, não. Tudo isso presente nessa primeira petição. O pão nosso de cada dia aqui é certamente nossas necessidades. É o pão material. E eu estou pedindo a Deus só o daquele dia. E aí entra uma situação que é a mentalidade do mundo moderno, né? Infelizmente, nós hoje temos uma mentalidade influenciada pelo materialismo, né? E um processo histórico que começa lá no fim da Idade Média e depois com a Renascença, o Iluminismo, o Protestantismo, a Revolução Francesa, vai trazer um olhar do mundo extremamente materialista, né? Então, Deus quer nisso, de alguma maneira, suscitar em nós um certo espírito de pobreza. Mas espírito de pobreza não é o que também a gente entende assim, eu vou pedir pobreza a Deus? Não. O espírito de pobreza é você justamente pedir a Deus o necessário. E normalmente Deus dá muito mais do que a gente precisa, né? Isso era uma realidade que era normal para o homem medieval, porque se nós, por exemplo, fizermos uma comparação de um homem rico na Idade Média e um homem rico hoje, o homem rico de hoje é 10 vezes mais rico que o homem mais rico da Idade Média. A riqueza material que hoje uma pessoa pode atingir pela estrutura materialista do mundo, é uma coisa absurda. Ele tem 10 milhões de vezes mais do que ele precisa. Um homem rico na Idade Média, mais rico que ele fosse, por exemplo, o pai de São Francisco de Assis, Pedro Bernardone, né? Ele é um riquíssimo, né? Ele vendia tecido para a França, ele vendia tecido para aqueles reinos da Itália, o reino das Sicílias, ele vendia para os reinos de origem germânica. Então ele era muito rico, né? Ele viajava vendendo os tecidos dele, que eram tecidos luxuosos. Se você comparar o que tinha de riqueza o pai de São Francisco com um empresário brasileiro bem-sucedido, o pai de São Francisco era pobre,
Pobre se comparado, né? Ele era um homem muito rico, né? Mas por quê? Porque não havia essa estrutura de sociedade em que o indivíduo buscava coisas muito além do que ele precisa. Então, o Pai Nosso, para os dias de hoje, vamos dizer assim, quando a gente pede só o pão daquele dia, é uma maneira de lembrar, olha, cuidado, você não precisa de tanta coisa assim. Você só precisa do pão daquele dia. Né? Lembra disso, Nosso Senhor escolhe as palavras justamente por isso. Você tem que pedir o que você precisa para o dia de hoje. Tá? E lembrar sempre que, pedindo pouco, Deus se comove e te dá muito mais do que você precisa. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a primeira petição. O pão espiritual, é claro que é a graça santificante, a graça que nos vai levar para o céu, que vai alimentar a nossa alma. E eu não posso, é claro, deixar de dizer que se refere à Santíssima Eucaristia, que é o sacramento, diria que está acima dos outros, porque o próprio autor do sacramento está ali. Né? Então esse pão também é o pão da graça, o pão espiritual, o pão que vai nos levar para a vida, que vai nos alimentar para a vida do céu. Então essas duas realidades estão presentes aqui, tanto a realidade material como a realidade sobrenatural. Tá? Tudo isso presente nessa quarta petição do Pai Nosso. A quinta petição, né, do Pai Nosso é a que suscita uma explicação especial. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê, senhores? Nós vamos ver isso agora, tá? Perdoai as nossas dívidas. Nossa, isso aqui é bastante interessante. Por que dívidas? Os acadêmicos, os que pretendem criticar a estrutura da oração e da igreja do passado, os que levantam sempre acusações contra a igreja, vão dar um motivo esdrúxulo para trocar dívidas por ofensas. Tá? Nós vamos ver por que o correto é dívida. A ofensa, ela já é uma coisa que vai suscitar certos problemas na oração. Mas a dívida é perfeita. Por quê? Vão dizer que as dívidas foram colocadas na língua por causa do materialismo. Para que tudo que fosse relacionado à estrutura que a Europa trouxe para o... Isso tem acadêmico que fala isso, tá? Que a estrutura da Europa mercantilista veio para o Brasil, e então deu um sentido de monetização da oração. Você tem uma dívida, tem que pagar a dívida como se a coisa fosse um dinheiro. O indivíduo viajou completamente ao falar um negócio desse. Por dois motivos. Vamos ver esses motivos. O primeiro motivo, que eu diria que eliminaria o segundo. Não precisava nem ver o segundo. Mas vamos ver o segundo. O primeiro motivo é o seguinte. Quando Nosso Senhor pronuncia essa oração em aramaico, a tradução imediata é dívida. Acabou. Não preciso dar o segundo motivo. Não preciso, mas preciso. Por quê? Porque o Nosso Senhor ensinou nesses termos. Dívida. Traduzido por latim, debitoribus, né? Debita, debitoribus, né? No sentido dívida dos devedores, por causa da declinação do latim e tal. Mas então, quem traduziu para o latim, traduziu do
aramaico, que seria a língua que Nosso Senhor falava a oração, né? Bom, a tradução exata é dívida. Só aí, poxa, Nosso Senhor ensinou assim, por que nós vamos transformar? Mas, para aprofundar melhor essa dúvida, a gente tem que entender o porquê da dívida. Senhores, quando eu peço a Deus aqui que Ele me libere dessa dívida, é uma referência direta à dívida dos pecados. Não é o pecado, a dívida do pecado. Lembra? A gente se comete um pecado, confessa, é perdoado. Mas existe uma pena temporal a ser cumprida. Existe uma dívida a ser paga, que eu ainda não paguei, ou vou ter que pagar, ou já paguei. Essa dívida é a dívida temporal da alma, é a pena temporal da alma, que é uma dívida que eu preciso pagar aqui na terra ou no purgatório. E sem contar que eu tenho uma dívida eterna para com Deus, porque tudo que eu tenho Ele me deu de graça. Quando que eu vou pagar essa dívida? No Pai Nosso, a gente pede a Deus que Deus olhe para a gente e diga assim, olha, perdoai as nossas dívidas. E nós, a exemplo disso, vamos perdoar a dívida do nosso semelhante. Assim, eu quero imitar a sua bondade. Então, essa dívida está relacionada diretamente ao perdão da pena temporal. E a pena temporal, ela é uma dívida que eu tenho que pagar, assim como a dívida de tudo que nosso Senhor nos deu. Então, senhores, a palavra mais correta, mais precisa, santificada pela igreja, melhor, santificada pelo fundador da igreja, pelo próprio Deus, é dívida. É claro que a gente costumou rezar ofensa, né? E parece que em alguns países, não saberia dizer porquê agora, mas me parece que na França, offense, né? Na França é offense. Por que os franceses escolheram essa fórmula? Eu não sei. Talvez o sentido de ofensa para a língua francesa se remeta a algum tipo de dívida a ser paga. Pode ser que seja isso, não saberia dizer. Mas no original, no latim, que é a língua sagrada da igreja, é dívida. Então, nós, em português, sempre, quando o primeiro índiozinho aprendeu o Pai Nosso da boca do jesuíta, ele aprendeu dívida. E o Pai Nosso que o Brasil rezou durante 500 anos foi dívida, porque foi essa a tradução que nós recebemos e é a mais apropriada. Tá? Então, é interessante a gente lembrar disso, porque não tem nada a ver com o materialismo do século XVI, como alguns tentam colocar. Isso tem a ver com o fundamento da oração. Eles desconhecem a teologia católica, eles desconhecem a doutrina e vêm dizer que foi o português que inventou isso porque monetizava tudo. Pelo amor de Deus. Mas tem um fundamento, porque o português veio buscar metal aqui, não foi? Aí quando a gente estuda os motivos das grandes navegações, né, eles só falam de um. Né? Os motivos das grandes navegações. Propagação da fé, extensão do reino e buscar meios materiais para a sustentação do império. Está lá, buscar matéria para o império. Perfeito, mas os outros dois? Não, os outros dois pulam. Né? As três coisas estavam presentes, em ordem hierárquica. Primeiro, a propagação da fé. Tá? Então, temos que ter cuidado com isso. Então, é dívida, né? A gente deve usar a fórmula que a igreja consagrou. Perdoai as nossas dívidas. Tá? Perfeito, senhores? Essa, então, é a petição do Pai Nosso
que a gente precisava entender direitinho, né? Pois bem, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A próxima, não nos deixeis cair em tentação. Essa daqui também é muito interessante. A gente reza isso rápido todo dia, né? Já faz parte da nossa vida rezar o Pai Nosso. E realmente, às vezes, a gente não presta atenção. Mas não nos deixeis cair em tentação não significa retire de mim a tentação. Ué, mas calma aí. Eu não posso pedir a Deus para me tirar a tentação? Não. Não. O que você pede a Deus é que você não caia na tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, nós seremos tentados, mas pediremos a Ele força para não cair. O próprio nosso Senhor quis ser tentado. Se ter a tentação fosse algo mal em si, nosso Senhor não teria se submetido a isso. Então, a tentação nós vamos ter. E por que a gente tem que ter tentação? Para que nós tenhamos méritos nos nossos atos. Ou seja, nós vencemos a tentação pela graça de Deus, pelo esforço e pela graça de Deus. Nós vencemos a tentação. E a vitória sobre a tentação, ela nos dá méritos. E ela também faz em nossa alma uma espécie de purificação. Cada vez que nós passamos por uma situação difícil de se vencer, de se lutar e que nós conseguimos atravessar, aquilo fortalece a nossa alma de forma muito clara. E nosso Senhor nos dá essas tentações, tá? O demônio tenta, sim, ela vem do demônio, ela vem do mundo, ela vem das nossas más tendências, sim, mas é algo que Deus permite para provar os nossos méritos e dá graça para nos ajudar a vencer, tá? Então não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, é a próxima, né? Livrai-nos do mal. Esse nos livrai-nos do mal é uma petição também que vai dizer, olha, livrai-nos do mal. Qual mal, né? Eu posso atribuir a esse mal os perigos da vida, os acidentes? Então, posso. Posso pedir para não ter um acidente, para não ter uma doença muito grave? Posso. E aquilo ali vai ser concedido desde que aquilo ali não traga a nós prejuízos para a alma. E às vezes Deus quer que a gente passe por uma dor para nós ganharmos um bem maior depois, né? Deus, quando permite uma coisa aflitiva na vida dos seus filhos, é para dar um bem maior. Então, quando nós pedimos mais livrai-nos do mal, em última análise, é um pedido para nos livrar do maior mal de todos, que é o pecado. Livrai-nos do mal. O demônio está incluído? Tá. Os perigos da vida? Estão. Os acidentes? Estão. As doenças? Estão. Mas, acima de tudo, o pecado. Posso pedir para que Deus me proteja? Claro, tem que pedir. Eu posso pedir para não ficar doente? Posso pedir. Posso pedir até bens materiais, tal, para não, Senhor, que eu não perca o meu carro, né? Posso? Pode. Mas acima de tudo, eu tenho que pedir que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que é o pecado. Esse é que é o maior dos males. Esse é o pior de todos. Então, por isso a oração fecha dizendo, olha, mas livrai-nos do mal, né? Que é o pecado. Então notem, senhores, toda essa estrutura Nosso Senhor passa para a igreja, Nosso Senhor encaminha para a igreja,
né, ensina aos apóstolos como rezar, ela tem tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Eu diria assim, que se alguém reza bem um Pai Nosso, você já rezou praticamente todas as orações. Mas, é claro, a gente sabe que a nossa natureza tem os seus problemas. Às vezes a gente reza no automático e faz aquela oração rápida. Nosso Senhor quer que a gente melhore a nossa oração, sem dúvida. Mas essas orações que às vezes a gente faz assim com uma certa pressa, fazendo outra coisa, tem o seu mérito também, porque às vezes a gente está sendo atrapalhado por alguma situação, tal. Mas a gente tem que procurar, quando rezar, rezar bem. Pode rezar em grande quantidade? Pode. Quanto mais você rezar, melhor. Mas, principalmente, a gente tem que ter uma oração de qualidade. Saber rezar bem. Você rezando bem, você não precisa nem rezar muito. Rezar bem, né? E rezando bem, você consegue de Deus aquilo que você precisa para o seu bem último, que é a vida da alma. Ok? E o amém? O amém é como você dissesse assim para Deus: eu espero, Senhor, que tudo isso aconteça. Esse é o sentido do amém. Eu espero que tudo isso aconteça. Tá? Tudo que eu pedi desde o início até agora, eu espero que tudo isso aconteça da forma como está sendo pedido. Perfeito, senhores? Tudo certo? Lembrando outra coisa interessante também, né? A oração, ela sempre tem que estar fincada em 2 patamares: inteligência e vontade. Se a gente consegue, pelo conhecimento, pelo esclarecimento das partes da oração, mover a nossa vontade, normalmente move. Lembra da história do objeto que eu botei no quadro? Quando a gente conhece alguma coisa, nós somos movidos em direção ao objeto. Esse movimento a gente chama de amor. Amor é isso, é conhecer o objeto e querer o objeto. Então, a inteligência moveu a vontade. Isso é oração. Ah, professor, mas às vezes eu rezo, eu fico emocionado, eu choro, ou eu fico com vontade de sorrir, eu fico feliz. Não tem problema. Desde que vocês não entendam que a oração depende disso para ser boa. Eu conheci um grande amigo meu, claro que eu não vou citar o nome, né? Um grande amigo meu, muito devoto, muito religioso, mas ele achava que a oração boa era só aquela que fazia a gente chorar. Se ele não chorasse, a oração não estava boa. Eu expliquei para ele: não, meu filho, não é assim. Né? Você moveu, você conheceu, moveu-se por amor, pelo conhecimento do objeto e pediu a Deus, Deus te ouviu. Ah, mas eu me emocionei. Ótimo. Natureza humana, né? Emocionar. Nosso Senhor não chora pela desgraça de Jerusalém? Não chora pela morte de Lázaro? Claro, natureza humana. Mas tudo que eu faço, o sentimento é uma consequência do conhecimento da coisa e do movimento em direção a ela. Aí eu me emocionei. Por exemplo, quando eu ouço um certo canto religioso, por exemplo, eu me emociono. Mas muito mais do que me emocionar é saber o que aqueles trechos do canto significam para dar glórias a Deus. Tá? Então, inteligência e vontade é o fundamento de toda oração. Conhecer o objeto e ir até ele. Então, na oração, como nós vimos na aula passada, nós colocamos a nossa alma, nós elevamos a nossa alma a uma condição de estar diante do Criador. E ali nós
damos a ele todas as prerrogativas. Primeiro para ele, depois para nós. Ok? Até aqui tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai estudar a segunda grande oração da igreja, que é a Ave Maria, ou chamada oração angélica, né? E nós vamos ver que a Ave Maria, a estrutura da Ave Maria, ela foi desenvolvida pela igreja no correr dos séculos, diferentemente do Pai Nosso, que foi completamente dado pelo próprio Deus para nós. Tá bom? Agora, a hora dos senhores com as dúvidas, perguntas. Pois não, como é o nome do senhor? Tiago. Tiago. Se o Deus é onipresente, por que é Pai Nosso que estás no céu? Ah, sim. Boa pergunta. Se ele está em todos os lugares, por que eu me refiro ao que está no céu? Porque quando eu me dirijo a ele, eu me dirijo na esperança do reino dos céus. Então eu quero estar com Deus um dia no céu, mas eu sei que ele é onipresente. A onipresença dele não anula a existência do reino dos céus. Então, quando eu falo Pai Nosso, que estás no céu, eu digo, Senhor, eu quero falar convosco neste lugar que um dia eu quero estar. Entendeu? Mas, de forma nenhuma, Deus está presente em todos os lugares, né? É onipresente, ok? Mas como a oração tem como fim último, me dá as graças para eu ir para onde? Para o céu, tá bom? Professor, Pois não. se não me engano, antes de haver Jesus Cristo nos ensinar o Pai Nosso, né, ele faz um alerta antes dos fariseus, né? Coisas que eles faziam de prática de oração. Sim. O senhor poderia explanar isso um pouco mais? Os fariseus eram um grupo, vamos dizer assim, uma seita dentro do povo hebreu, das várias que haviam, que tinham transformado a religião judaica primitiva, que era parte da revelação, em práticas meramente automáticas e de cumprimento de deveres assim rigorosos, porém sem muita profundidade. É como se você tivesse que cumprir pequenas regrinhas e pronto, você já estava justificado. Tá? Então os fariseus tinham essa tendência. Tá? Era uma seita, tá? Apesar deles serem os poderosos de Israel na época, estarem dentro do sinédrio, dentro do templo, eram os principais, mas era um grupo sectário, tá? Não tinha nada a ver com aquela religião primitiva dos patriarcas. Só que eles estavam numa posição e eles se colocavam no lugar dessas autoridades, tá? Então, Nosso Senhor, quando faz esse chamado contra eles, e logo em seguida ensina o Pai Nosso, é justamente para dizer, é assim que tem que ser a oração, tá? Não é essa coisa meramente maquinal que vocês estão aí fazendo de cumprir regrinha 1, regrinha 2. Eu descumpri a regrinha 3, então você está amaldiçoado. Então, é mais ou menos por aí. Não é isso. Então, os fariseus, se nota nas Sagradas Escrituras, que Nosso Senhor é o grupo que Nosso Senhor mais bate. Eu tinha fariseus, saduceus, zelotas, esqueci até o nome dos outros grupos que haviam na época. Mas Nosso Senhor bate muito nos fariseus, porque eles eram hipócritas. Essênios. Eles eram hipócritas, né? Ou seja, eles praticavam uma religião, agora eu lembrei a expressão, uma religião aparente. E por dentro era gente que não valia nada. Não estava nem um pouco preocupado com a glória de Deus. Estava preocupado com questões políticas, de poder local, tal. E Nosso Senhor sabia disso, por isso que batia nos fariseus assim com força, né? Mas entre os fariseus haviam muitos homens sábios, que muitas vezes entenderam. Então foram poucos. São Paulo era fariseu. E eu acho que o Nicodemos também, né? Nicodemos era um fariseu. Nicodemos, tadinho, né? Ia de noite conversar com Nosso Senhor, porque tinha vergonha, tinha medo, né? Ia de noite lá escondido. Posso falar com o Senhor? E Nosso Senhor recebia ele e explicava as coisinhas para ele. Então, quer dizer, entre os fariseus tinha gente sábia, mas em geral era um grupo perigoso.
Foi justamente eles que suscitaram toda aquela confusão com Pôncio Pilatos, né? Então, é por isso que ele bate nos fariseus, fala da questão da oração e mostra o Pai Nosso. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, com relação ao espírito de pobreza do pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque algumas seitas utilizam o Antigo Testamento, por exemplo. Sim. Eles usam o Deuteronômio 28, falando sobre bênção e maldição, e não vereis, abençoarei a vossa casa, a vossa terra, muito mais do que possas imaginar. E eles dizem que não é isso que a Bíblia ou que Nosso Senhor recomenda, porque nós comeremos, segundo eles, e se amparando no Antigo Testamento, os melhores manjares da terra. Pois é, interessante sua pergunta, realmente, deve ser dúvida de muitas pessoas, realmente. Essa questão de aproveitar os bens da terra. Sim. É claro que Deus, quando criou todas essas coisas, criou para a gente. Isso não tem dúvida. Os mares, as montanhas, as árvores, os bichos, né? As riquezas da terra, né? As substâncias que todas elas... O homem é senhor disso tudo. E ele pode utilizar isso tudo para a construção de uma sociedade, para a proteção da família, para a alimentação, para o desenvolvimento tecnológico. Tudo isso é lícito, tá? E muitas vezes você precisa, num caso particular, ter mais que os outros para poder realizar o que você precisa, tá? Mas o espírito de pobreza que a gente deve ter quando no Pai Nosso a gente pede o pão nosso de cada dia, é que nós saibamos e lembremos que tudo aquilo que a gente possui deve ser com os olhos no céu. Então, eu posso ser um homem com muitas posses, pobre. E posso ser um homem paupérrimo, muito rico no coração. Tá? É o que alguns autores chamam de o falso pobre, né? O indivíduo ele tem pouca coisa, mas é riquíssimo, no sentido de que o coração dele almeja na terra é muita coisa. Esse rico aí é que Nosso Senhor fala. Agora, o indivíduo que tem muitas coisas, mas usa dos seus bens para o bem daqueles que têm menos e o bem da alma dele, é um pobre. Por quê? Porque ele não possui, ele possui aquilo, mas as vistas dele estão além daquilo. Tá? É isso que muitas vezes as seitas não entendem, né? Quando olham, por exemplo, um religioso. O religioso é o verdadeiro pobre, mas é riquíssimo no coração, no sentido de que ele é riquíssimo porque ele possui, ele já quer antecipar a cidade celeste futura aqui na Terra. Então ele já possui tudo de alguma maneira, mas aquele é pobre, tem voto de pobreza, tal. Nesse voto de pobreza, ele usa a matéria sem possuir a matéria. Esse espírito que permeia os religiosos deve existir em nós. Claro, nós não podemos abrir mão de termos posses, porque nós precisamos para a condução da nossa vida. Mas desejar por mera, vamos dizer, usar uma palavra atual, ostentação, milhares de coisas que eu não preciso, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, por exemplo, vamos supor um homem que é dono de muitas fazendas e produz gado. Ele precisa ser muito rico, ele precisa ter posses, ele precisa cuidar daqueles bois que vão alimentar pessoas. Ele precisa ter muito dinheiro, ele precisa ter helicóptero, ele precisa ter jato, ele precisa ter carro bom, ele precisa ter tudo isso, porque ele está usando aquela coisa. Mas ele está usando todas aquelas riquezas para um bem em torno dele com vistas ao céu. Pelo menos deveria ser assim. Então, quando Deus, por exemplo, dá muita riqueza para as pessoas, é para fazer bom uso delas. E quando Deus
não dá riquezas para certas pessoas é porque aquelas riquezas fariam mal a ela. Então, o que acontece? Ter muitas riquezas nos dá satisfações aqui na Terra. Isso é perigoso, porque a gente começa a achar que o paraíso é aqui. Que é a grande tentação de algumas seitas protestantes, né? O paraíso não é aqui, isso vai acabar, todo mundo vai morrer um dia. A morte é certa, né? Então, nós devemos usar isso. Então, se Deus concedeu um bem tão grande assim para alguém, é para usar bem. Vou dar um exemplo real. Eu não posso citar nomes, né? Porque a pessoa não me autorizou a citar. Mas eu soube isso foi fato verdadeiro, de um padre que estava se estabelecendo no Rio Grande do Sul e não tinha quase nada para construir a igreja. E ele pretendia, ali em torno das famílias que estavam com ele, fazer um colégio para as famílias botarem seus filhos e tal, e não tinha dinheiro. Até porque o número de pessoas que frequentava a missa ali era muito reduzido, né? As pessoas também não eram muito abastadas, né? E aí um senhor um dia telefonou, um senhor rico, né? Ligou para ele, né? Não sei de que maneira ele tomou conhecimento, chegou para ele sem saber das necessidades do padre, falou: padre, olha só, contou a história dele, eu sou viúvo, eu não tenho, meus filhos já estão encaminhados, ou não sei o que aconteceu com os filhos dele, eu tenho muito mais do que eu preciso. Olha só, eu tenho muito mais do que eu preciso. Então, se o senhor quiser, o senhor pode usar esse mais que eu tenho, que eu não preciso, para alguma coisa que o senhor precise. E com esse dinheiro, o padre acabou de construir a igreja, construiu a escola, e a escola funciona até hoje. Então esse senhor, ele fez bom uso dos bens em abundância que ele tinha. Entendeu? Então ele usufruía daquilo? Usufruía. Devia ter uma casa boa, devia se alimentar bem, devia se vestir bem. Isso não tem problema, tá? Você pode querer usar, aliás, Santa Teresa d'Ávila falava, né? Vou lembrar exatamente as palavras dela. Ela quis dizer o seguinte, que quando nós pagamos por uma coisa cara e a coisa vale... Muito custa o que muito vale. Muito custa o que muito vale. Então, quando eu pago bem por alguma coisa que é de qualidade e que vai me trazer um uso bom da coisa, perfeito. Agora, quando é pura ostentação, aí já entra a soberba da vida, né? Aí já é pecado, entendeu? Então, a gente tem que lembrar sempre, o céu não é aqui. É lícito a gente ter alegrias aqui? Claro que é, né? É lícito a gente ter coisas pra gente? É lícito. É lícito a gente ter um dinheiro guardado para as emergências, até para fazer uma viagem. Tudo isso é lícito, tá? Nada disso fere a pobreza, não, tá bom? Mas lembrando, aquilo ali é para a gente usar, e se um dia Nosso Senhor resolver que nós vamos ter menos, é saber que provavelmente o que nós tínhamos não seria bom para o nosso fim último. E se Ele nos dá a graça de poder ter mais do que os outros, é para fazer o bom uso daquelas coisas. Ok? Tudo bem? Bom, então vamos encerrar por hoje fazendo uma oração. Semana que vem a gente continua. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito obrigado e até semana que vem.